Apesar de Amã, o adversário dos judeus, já ter saído de cena, o problema dos judeus ainda não estava resolvido, pois o decreto do rei para a matança dos judeus ainda estava em vigor, já que a lei persa, uma vez decretada, não podia ser mudada. Os judeus tinham apenas 9 meses de segurança garantida. Vamos então ao 8º capítulo para ver como Mordecai e Ester estavam trabalhando para achar uma solução para essa difícil questão. De acordo com os historiadores da antiguidade, sempre que um traidor era executado, o rei se apropriava dos seus bens. No caso do rei Assuero, ele decidiu entregar os bens de Amã para Ester. Provavelmente esse presente não foi apenas um ato de generosidade do rei, mas também uma forma dele se redimir pelas decisões insensatas que causaram tanto sofrimento a Ester e ao seu povo. Ester também revelou ao rei que Mordecai era seu primo. Portanto, Mordecai também era primo do rei Assuero. Quando Amã foi deposto, o rei tomou de volta o seu anel sinete e o entregou a Mordecai e o nomeou seu primeiro-ministro. Com uma rainha judia e um primeiro-ministro judeu no palácio, os judeus do império se viram em uma situação mais favorável do que nunca. Ester entregou a administração das extensas propriedades de Amã para Mordecai. Mas riqueza, prestígio e segurança pessoal não poderiam satisfazer Ester enquanto seu povo ainda estivesse em perigo. Ela voltou a falar com o rei e se lançou aos seus pés, chorando e implorando que o decreto anterior feito por Amã fosse revogado. O exemplo de Ester é um incentivo para nós chegarmos ao trono de Deus e interceder por outros, especialmente pelas nações do mundo, onde almas perdidas precisam ser libertas da morte. Uma pessoa preocupada e dedicada à oração pode fazer grande diferença neste mundo, pois a oração é a chave que libera o poder de Deus. O problema que Ester e Mordecai tinham diante de si era o fato de o rei não poder simplesmente cancelar o primeiro édito por decisão executiva, pois as leis dos medos e dos persas eram inalteráveis. No pensamento do antigo império persa, a voz do rei era a lei da terra e o rei era infalível. O rei não poderia revogar seu édito por meios legais, mas era possível publicar um novo decreto que tornasse difícil ou até impossível o cumprimento do primeiro decreto, que iria favorecer então aos judeus. E assim foi feito. Nesse novo decreto, o rei dava permissão aos judeus de cada cidade para se defender de qualquer um que tentasse matá-los e tomar as suas propriedades. Eles não poderiam atacar, apenas se defender. Infelizmente, havia muita gente no império que era como Amã, gente que odiava os judeus, que desejava acabar com eles e se apropriar das suas riquezas. Bem, uma coisa é escrever um novo édito libertador e outra coisa bem diferente é transmitir a mensagem ao povo. Mordecai pôs os secretários do rei para trabalhar na tradução e na cópia do decreto e em seguida enviou mensageiros para levar as boas notícias ao povo judeu das diversas províncias do império. Os mensageiros saíram apressados, impelidos pelas ordens do rei. Havia urgência na divulgação daquele importante decreto. Quem dera todos nós cristãos fôssemos como esses mensageiros, apressados para contar aos povos do mundo, em sua própria língua, as boas novas da salvação pela fé em Jesus Cristo. O rei nos ordenou, mas por algum motivo muitas vezes somos morosos em obedecer. Se um grupo de escribas e de mensageiros pagãos, sem os modernos meios de comunicação e de transporte, foram capazes de levar o decreto de Mordecai a um império inteiro, quanto mais nós, cristãos, devemos ser capazes de levar o evangelho de Cristo ao mundo perdido.
A lei também foi publicada na cidadela de Suzã, onde ficava o palácio real. E quando Mordecai apareceu vestido com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura, a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Veja que este capítulo começou com a rainha Ester em prantos, mas ao final os judeus estão se regozijando e comemorando em mais banquetes e festas. Os judeus haviam pranteado e jejuado, mas agora estavam em êxtase de alegria. E o capítulo termina dizendo que muitos se tornaram judeus, ou seja, quando viram Deus trabalhando em favor do seu povo, muitos gentios do império deixaram as suas religiões pagãs e abraçaram a fé no Deus de Israel. Isso deve servir de inspiração para nós. Se nós, como cristãos, manifestarmos mais da alegria do Senhor, que é a nossa força, com certeza mais pessoas se sentirão atraídas e dispostas a refletir sobre a mensagem do Evangelho e a seguir Jesus. Vale a pena tentar. O último versículo diz também que o temor dos judeus tinha caído sobre eles, certamente porque as duas maiores autoridades depois do rei eram a rainha judia, Ester, e o primeiro-ministro judeu, Mordecai. E amanhã nós vamos ver como foi aquele dia fatídico em que 2 decretos estavam em vigor. Um deles, feito por Amã, dizia que naquele dia todos os judeus deveriam ser exterminados e os seus bens saqueados. O outro decreto, feito por Mordecai, dizia que naquele mesmo dia os judeus poderiam se defender como pudessem daqueles que os atacassem para matá-los. Foi um dia de muita tensão. Como terminou, é o que nós veremos no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.